Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, esta semana teremos um programa extra, porque no sábado nós vamos celebrar a memória de São Jerônimo, sábado, dia 30 de setembro. E, é óbvio, um programa que justifica toda a beleza deste mês, a originalidade deste mês, através da figura, da grandeza e da obra de São Jerônimo. Mas falaremos sobre isso amanhã. Hoje, como as sextas-feiras é sólido, dirijo-me às leituras da 26ª semana do Tempo Comum, a começar, como sempre, pelo Evangelho Dominical. Sempre o Evangelho de São Mateus, deste ano A, que terminará depois da festa da solenidade de Cristo Rei. Estamos no 21º capítulo, entre os versículos 28 e 32. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos da lei: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas ele respondeu: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Irei, senhor. Mas de fato não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: o primeiro. Jesus disse: Em verdade vos digo, publicanos e mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas publicanos e mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, crendo nele. Muito bem, este evangelho da próxima semana litúrgica traz, como no domingo anterior, na 25ª semana, uma parábola. Ali eram as parábolas do proprietário da vinha, contratador da manhã até o fim da tarde, pagando o mesmo denário a todos os trabalhadores, causando inclusive uma reação dos estultos que queriam corrigir o proprietário da vinha. Hoje temos um outro tema interessante. Nós temos uma parábola de Jesus sobre 2 filhos, o primeiro e o segundo. Ambos têm uma relação com a ordem de seu pai, ou pedido, se quisermos. Parece-me que é uma ordem. Que eles, naquele dia, trabalhassem na vinha deste pai. Aqui temos de novo o grande tema da vinha e do trabalho. Como a fé é ativa, Deus nos ativa no seu trabalho, a nossa vida corresponde a uma vocação ao trabalho. São Paulo chega a dizer: cooperai com a vossa vocação, com temor e tremor. Esse trabalho não é braçal, por mais que às vezes tenha essa expressão, mas é sobretudo dedicar-se à vinha de Deus. E nós sabemos que no mundo, a vinha de Deus é a igreja. Quando um leigo é indiferente à igreja, ele talvez se enquadre nestes filhos que, ouvindo um chamado, uma convocação ao trabalho na vinha, não se apresentam. Entre nós há uma desculpa boboca,
me desculpem a expressão, mas é boboca mesmo, dizendo: padre, eu sou um defunto. Como assim, meu Deus? Eu não tenho tempo. Nós sabemos que os seres, quando não têm mais tempo, é porque se tornaram defuntos. Os defuntos não têm mais tempo. E, sobretudo, a hipocrisia desta afirmação é que ela esconde uma outra afirmação. Não tenho tempo para Deus, tenho tempo para mim ou para minha família. Esta bifurcação antagônica entre tempo para Deus, tempo para si, tempo para a família. Acreditamos nisso quando dizemos não tenho tempo. Não tenho tempo para rezar decentemente, não tenho tempo para seguir o mandamento da igreja, não perder as santas missas dominicais, não tenho tempo de me confessar regularmente, não tenho tempo de fazer a caridade, não só individual, mas coletivamente, através dos movimentos e das direções que as comunidades cristãs dão à caridade. Não tenho tempo. Ok, a eternidade terás muito tempo para ficar longe do Deus a quem não tivestes tempo nesta vida. Bem, o que ocorre, e aqui está a dialética desta parábola, que inclusive tem um detalhe interessante. Jesus conta uma história para gerar juízo dos que a escutam. É diferente das outras, em que ele conta uma parábola. É claro que essa parábola está sendo contada para interagir com os ouvintes, é óbvio. Mas aqui é uma pergunta: que vos parece? E uma pergunta objetiva: quem cumpriu a vontade do Pai? E essa pergunta é feita em molde às reações de ambos os filhos. O primeiro, que inicialmente rejeita, não quero, mas que se arrepende e vai. Muito bem. O segundo, que diz logo, sim, irei, mas não foi. Dois modelos simples que Jesus sabia que causariam um impacto unânime naqueles que escutavam a parábola. E vejam, quem é o público desta parábola? Não é o povo, mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, a elite religiosa de Israel está ouvindo Jesus. E quando ele lhes conta esta parábola, são homens experientes, de conhecimento literário, teológico, religioso, cultural. Eles logo percebem que estão envolvidos numa palavra retórica, que tem desempenho, que quer resposta, que não pode ser ouvida indiferentemente. A parábola, por suas próprias características, ela é atemporal e universal. Não se diz: no ano passado um rei chamou, um senhor chamou. Não, a parábola envolve personagens que coexistem em qualquer tempo. Portanto, as parábolas são a forma mais universalizada de contar, mas não é uma história para ser simplesmente ouvida. Ao ouvi-la, estamos envolvidos com a sua lógica, com a sua exposição, com a sua retórica, ou seja, a sua intenção de convencimento. Por isso a parábola é o modelo da pregação de Jesus. Ao fim da parábola, Jesus, então, como eu dizia antes, interroga os ouvintes. Então, e eles são unânimes. Foi o primeiro. Mesmo tendo dito não inicialmente, foi para a vinha de seu pai. Não foi dito, mas é óbvio que o segundo, apesar de ter dito sim, não cumpriu a vontade do Pai. E assim, na segunda parte do Evangelho, que comentaremos na segunda-feira, Jesus vai tirar resultados e consequências desses dois modelos, os filhos, dessas duas reações, os filhos, diante da ordem do Pai.
hoje vai trabalhar na minha vinha.